Senhoras e senhores deputados, vamos então prosseguir com os trabalhos desta tarde. Já tive oportunidade de pedir desculpa à delegação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público pela demora no calendário das audições previstas para hoje e começava por convidar a senhora deputada Vânia Dias da Silva, enquanto membro do grupo parlamentar responsável pelo requerimento para a vossa audição. Começava por dar a palavra à senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar em primeiro lugar, naturalmente, os nossos convidados e agradecer aos membros do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público o facto de cá estarem hoje para nos darem aqui alguns esclarecimentos sobre a proposta de lei 147 a propósito do Estatuto do Ministério Público e pedir-lhes, eu serei rápida e breve nesta minha primeira intervenção porque, enfim, o que importa aqui é ouvirmos e estamos quase 2 horas depois, começar 2 horas depois daquilo que estava atrasado e, portanto, eu serei sintética, mas não queria deixar de começar por dizer que este estatuto é um estatuto que aguardamos todos há já vários anos, que importa acelerar os trabalhos neste domínio, tendo em conta que estamos no último ano da legislatura e corremos o risco de, se não o fizermos, podermos perder mais uma oportunidade para ver este estatuto aprovado e, portanto, da nossa parte tem esse compromisso também. E dizer que aqui estiveram em causa variedíssimos aspectos, entre os quais avanços e recuos nas negociações. Quando o Estatuto chega aqui à Assembleia da República, o Ministério Público foi surpreendido com algumas novidades que não tinham sido acordadas, designadamente a questão da composição do Conselho, de que ainda há pouco falávamos com os membros do Conselho Superior do Ministério Público, com alguns dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, de resto. A Sra. Ministra da Justiça veio já a público dizer que na proposta de lei não está em causa essa revisão. No entanto, quer o PS, quer o PSD manifestaram já a intenção de se proceder a essa revisão. A posição do CDS neste domínio é muito clara. Nós entendemos que sim, o Conselho Superior do Ministério Público pode e deve ter uma revisão, não quanto ao equilíbrio do número de membros, que nos parece estar acertado neste momento, o modelo vigente satisfaz-nos plenamente, mas quanto à forma de designação, entendendo nós que deve ser feita, a designação de alguns vocais deve ser feita pelo Presidente da República e isto para nós é uma questão importante, mas implica também revisão constitucional e, portanto, para nós esta é uma questão que neste momento não pode e não deve ser tratada, mas gostava também de os ouvir sobre isso. Sabemos que essa é uma questão que os tem preocupado e gostávamos de que nos deixassem aqui a vossa posição. De resto, e para além disso, há variedíssimas outras questões que têm a ver designadamente com o paralelismo das magistraturas. Sabemos que está também aqui em discussão, para discussão na especialidade, o Estatuto dos magistrados e que é importante também termos a ela para conseguirmos fazer em paralelo a revisão de ambos e há aqui um problema, tanto quanto sabemos também de paralelismo de ambas as magistraturas. Gostava de perceber o que é que têm para nos dizer nesse domínio. Depois há a questão de algumas diminuições remuneratórias que aparentemente este Estatuto consagrará e gostava de perceber se mantém essa questão ou se, pelo contrário, ela já foi ultrapassada. Há também a questão da carreira da investigação criminal. Há pouco deixei esta pergunta ao Conselho Superior do Ministério Público, no sentido de perceber se este estatuto resolvia ou não o problema de alguma estagnação, sobretudo da carreira da investigação criminal, de que falamos muitas vezes e que várias vezes nos têm mencionado. Enfim, nem todos os conselheiros foram unânimes nessa questão, alguns disseram que resolve, porque agora com a questão das carreiras plenas a questão fica sanada, outros disseram-nos que o problema nem sequer existia e, portanto, gostava também de perceber exatamente qual é o problema e o que é que está aqui em causa. Perceber também
o que é que concretamente devemos trabalhar no sentido de se conferir efetiva autonomia administrativa e financeira ao Ministério Público. É uma questão que também, sei, os tem preocupado, e gostava, enfim, também de perceber como é que se pode resolver a questão da escolha de algumas funções-chave. Nós sabemos que o Ministério Público tem dito muitas vezes, e o sindicato tem veiculado isso muitas vezes, que algumas funções-chave, como por exemplo os diabos distritais, são determinadas com base em indicações de caráter pessoal e não por concurso. Há pouco o Conselho também nos dizia que essas situações são residuais e que não haverá aqui grande coisa a alterar. Gostava de perceber exatamente qual é a vossa posição sobre o assunto e perceber, finalmente, em que é que nos devemos concentrar em absoluto para que este estatuto possa ver a luz do dia em paz social, que neste momento não existe. E, portanto, era importante que este estatuto fosse realmente uma realidade a muito breve trecho, que é fundamental que aconteça, tendo em conta o tempo que já tarda, mas era importante também que ele visse a luz do dia em paz social, com o mínimo denominador comum a quem ele se vai aplicar. E, portanto, gostava de perceber, para além das questões que enunciei, se haverá outras que são essenciais e fundamentais e que nós devemos todos tratar aqui e tentarmos chegar ao compromisso maior de podermos alcançar os desígnios de uns e de outros. Muito obrigada, era só. Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Sr. Dr. António Ventinhas. Sr. Presidente, muito obrigado. Desde já também agradecemos o convite, passamos ao ouvido. Saúde também todos os deputados presentes, bem como os jornalistas que estão na sala. Relativamente às perguntas formuladas pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução e depois concretizar aqui algumas das questões. Desde logo, num processo de revisão estatutária, acho que é importante determinarmos quais são os grandes objetivos que presidiram, digamos, esta revisão. Porque é que foi necessário fazer esta revisão? Desde logo, o Estatuto devia ter entrado em vigor em setembro de 2014, juntamente com a LOS, e tal não aconteceu, e por essa razão é necessário, digamos, adequar aqui o Estatuto à Lei de Organização do Sistema Judiciário, uma vez que neste momento existe uma realidade que não é harmoniosa e com preceitos até contraditórios entre o atual Estatuto e a Lei de Organização do Sistema Judiciário. Depois, aproveitando-se também esta reforma, a melhoria da organização e eficiência do Ministério Público, de forma a melhorar o desempenho da instituição e prepará-lo para o futuro, permitindo também criar um melhor serviço, prestar um melhor serviço à comunidade e ao cidadão. Depois também a dignificação do Estatuto Socioprofissional dos Magistrados, criando-se uma carreira atrativa, um regime remuneratório adequado, de modo a atrair e manter os melhores juristas. Basta dizer que no último concurso de admissão ao Centro de Estudos Judiciários não foi possível preencher o número de vagas que foram, portanto, para o Ministério Público. Eram 50 vagas, só foram preenchidas 36, porquanto os restantes candidatos, digamos, foram excluídos por não preencher os requisitos necessários. E depois também o aprofundamento dos princípios legais e constitucionais que regem o Ministério Público, designadamente o princípio da autonomia, na vertente externa e interna, bem como os princípios de paralelismo das magistraturas. E agora o que nós, face, digamos, a estes objetivos centrais que deveriam, no nosso entender, presidir à reforma, o que é que temos face a esta lei e o que é que terá que ser alterado. E, portanto, a visão global que nós fazemos, a avaliação global que nós fazemos da proposta de lei é que a proposta tem que ser muito alterada para se conseguir, digamos, obter um resultado satisfatório. E tem que ser muito alterada porque infere de diversos problemas, desde logo ao nível de alguns princípios basilares e que entendemos que são, de alguma forma aqui, em alguns casos até violados até flagrantemente. E eu começaria desde logo também por responder à pergunta da sua deputada relativamente ao princípio do paralelismo das magistraturas, que entendemos que, digamos, está muito aqui atacado em todo este processo. E entendemos que é uma das questões em que não poderemos transigir, é desde logo com a violação de um princípio, que é um princípio
que data antes ainda da implantação da República, é um princípio que para nós, enquanto magistratura, há quem entenda que se calhar o Ministério Público não deve ser uma magistratura, não é? Mas uma vez que somos uma magistratura, terá que ser respeitado, terá que realmente ser tido em conta nesta revisão estatutária, e nós pensamos que em muitos preceitos não o foi. Ou não foi, não sabemos exatamente qual o motivo que está por trás disto, mas poderemos aqui elencar algumas normas rapidamente que são emblemáticas. Por exemplo, a questão da mobilidade dos magistrados. A mobilidade dos magistrados no Ministério Público, existe aqui um regime diferenciado entre os juízes e os procuradores. O regime de reafetação previsto para os magistrados judiciais exige o consentimento dos juízes, ao contrário dos magistrados do Ministério Público, onde apenas é exigida a sua audição. As questões relativamente ao domicílio necessário, designadamente o artigo 8º, número 1 do Estatuto dos Magistrados Judiciais e o artigo 66, número 1 do Estatuto do Ministério Público, também o regime é diferente. Os magistrados judiciais têm, por exemplo, domicílio necessário na área da comarca, mas podem residir em qualquer ponto da comarca sem autorização, o que não sucede com os magistrados do Ministério Público. E também relativamente aos tribunais superiores, existe aqui um regime diferenciado no que diz respeito ao domicílio. Por exemplo, as despesas de movimentação. As despesas de movimentação dos magistrados judiciais efetuam-se dentro dos limites a estabelecer por deliberação do Conselho Superior da Magistratura. Mas, por sua vez, as despesas de movimentação dos magistrados do Ministério Público efetuam-se dentro dos limites a estabelecer por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da justiça. Não se percebe porque é que, numa razão relativamente a uma magistratura, o Conselho Superior da Magistratura, e noutro é o Governo e não o Conselho Superior do Ministério Público. E parece que realmente aqui o Governo quer decidir sobre a gestão do Ministério Público, o que não nos parece ser muito aceitável. E igual orientação e igual visão, ainda de forma mais grave, exige no exercício de funções em regime de acumulação. Para se estipular, enquanto, por exemplo, o regime de acumulação aos juízes é fixado pelo Conselho Superior da Magistratura, no que respeita aos magistrados do Ministério Público, tem de ser fixado pelo membro do Governo responsável pela área da Justiça. Isto é que achamos que é algo incompreensível, porque para a fixação da remuneração em regime de acumulação é necessário determinar qual o serviço adicional que foi exercido. E não é o Governo que compete apreciar o desempenho funcional dos magistrados do Ministério Público. E, portanto, o Governo não pode ficar com o poder em concreto de definir um tipo de remuneração dos magistrados. Ou seja, nós entendemos que esta norma terá que ser claramente competência do Conselho Superior do Ministério Público e nunca poderá ser competência do Governo. Existe também aqui outro tratamento bastante diferenciado, ajudas de custo nos tribunais superiores, em que os juízes dos tribunais superiores têm ajudas de custo. Os procuradores-gerais adjuntos que ali exercem funções, não está previsto tal realidade, o que aliás até causa problemas, porque, por exemplo, para se conseguirem procuradores-gerais adjuntos para exercer funções no Supremo Tribunal de Justiça, muitas vezes não é fácil se não forem de Lisboa. No regime da jubilação também é diferenciado, existe aqui uma norma em que, por exemplo, há direitos diferentes para os magistrados jubilados, juízes e para procuradores jubilados. Designadamente a questão da vigilância especial da sua pessoa, família e bens. Portanto, nós entendemos que este direito se deverá manter, tanto para mais que há procuradores que podem ter, digamos, processos muito sensíveis na fase de investigação, designadamente de criminalidade violenta e organizada, e nesta matéria entendemos que depois de serem jubilados devem poder continuar a beneficiar dessa vigilância, a sob pena da sua integridade física e das famílias ser colocada em risco. Outra situação também que é mais que evidente é a atenuação especial das sanções disciplinares. A atenuação especial das sanções disciplinares para os magistrados do Ministério Público tem um âmbito diferente daquela que é prevista nos estatutos dos magistrados judiciais. Por exemplo, no Estatuto do Ministério Público, as infrações, portanto, num relevam as infrações graves ou muito graves e no Estatuto do Ministério Público também revelam as faltas leves. Relevam. Depois, portanto, relativamente a esta matéria do paralelismo, penso que só aqui pela exemplificação destes casos
é evidente que existe uma série de normas que têm que ser alteradas para compatibilizar o Estatuto em termos de princípio do paralelismo das magistraturas. Aliás, até estão também naquele parecer que remetemos à Assembleia, identificado, e a senhora deputada também nos referiu a questão das carreiras e das remunerações. Desde logo, na carreira e remunerações, há uma norma que nos faz desde logo pensar se há aqui algum pronúncio, digamos aqui alguma profecia do que irá acontecer brevemente ou não, porque diz em que aparece aqui uma norma que nós até dizemos se será a nova troika. Estamos à espera de uma nova troika. Porque diz aqui, o artigo 127 do Estatuto diz, as componentes remuneratórias não podem ser reduzidas salvo em situações excepcionais e transitórias, ou seja, o próprio Estatuto prevê uma norma excepcional que permite a redução das remunerações. Nós só vimos isto durante o período da Troika, portanto, o próprio Estatuto prever a possibilidade de redução das remunerações parece-nos algo muito pouco adequado e, portanto, prevendo aqui quase um estado de exceção de uma situação, um Estatuto que deve prever essencialmente a normalidade. Por exemplo, a questão da execução de serviço urgente é outro aspecto que, em termos remuneratórios, entendemos que deve ser alterado. Porque, por exemplo, a execução de serviço urgente, artigo 130 do Estatuto do Ministério Público, diz que o suplemento remuneratório diário pelos serviços urgentes executados aos sábados, feriados, que recaem em segunda-feira e no segundo dia feriado, em casos de feriados consecutivos, é pago nos termos do Lei Geral. E até aqui nós concordamos. O que é que depois, calculando-se o valor da hora normal de trabalho com referência ao índice 100 da escala salarial? É que nos termos da Lei Geral o trabalho suplementar não é pago nos termos do índice 100, é pago efetivamente de acordo com o índice que cada magistrado tem naquele momento, não de acordo com o índice 100. Portanto, nós entendíamos que devia parar, não é pago nos termos da Lei Geral e não depois criar-se uma ficção de quem faz trabalho suplementar ofere precisamente, digamos, pelo valor do salário do magistrado que ganha menos no Ministério Público. Ao nível das progressões remuneratórias e, portanto, todo o estatuto, todo o novo projeto de carreira que é proposto, nos levanta aqui algumas perplexidades e nos levanta aqui algumas interrogações, que é desde logo esta. É proposta uma nova carreira. Essa nova carreira assenta muito no misto de, digamos, mérito, mas também antiguidade. E esta nova carreira que nos é proposta é uma carreira congelada ou não é congelada? Quando se diz que o magistrado, ao fim de, por exemplo, 11 anos, atinge um determinado índice, estamos a dizer que esse magistrado, efetivamente, sem 11 anos de carreira, atinge aquele índice, ou se estamos a falar em 11 anos mais 9 anos? É que isto é completamente diferente. Quando nos está a ser proposta uma nova carreira, estamos a falar de 11 anos ou estamos a falar de 20 anos. E, portanto, é isso que nós ficamos sem saber face ao que aqui está. O que é que nos é proposto? São 11 anos, nos casos, para atingir a remuneração, ou são 20? Portanto, aqui as diferenças são substanciais e, portanto, não parece muita lógica de nos propor uma carreira congelada logo à partida, uma carreira que já vem congelada, que já vem, digamos, com entorces que existem do passado, que é-nos proposto, digamos, um novo modelo, mas que já tem problemas que poderão vir do passado e, portanto, é isso que nós gostaríamos de saber. Aliás, o modelo de carreira que é proposto pelo sindicato não é este modelo que consta da proposta. Esta é uma carreira plana, mas o nosso modelo é outro. E o modelo é que defendíamos era o seguinte, que seria promovida para o Procurador da República os procuradores adjuntos com a classificação de muito bom e 15 anos de serviço, ou com a classificação de bom, com distinção e 18 anos de serviço. Ou que são promovidos a Procurador-Geral adjuntos, Procuradores da República, com a classificação de muito bom e 30 anos de serviço, ou com a classificação de bom com distinção e 36 anos de serviço. Esta é que era a nossa proposta base, que iria alterar aqui o modelo de carreira, iria dignificar a investigação criminal e iria, digamos, dar aqui uma nova dinâmica na investigação criminal e que nós entendemos que o atual modelo não resolve totalmente estes problemas. Este que nós propunhamos resolveria, este não resolve os problemas. E esta carreira, tal como dissemos, apesar de não ser a nossa, a que está digamos, no Estatuto, no entanto, entendemos que nos devemos pronunciar sobre alguns dos aspectos, apesar de não sermos um modelo que nós propomos, porque o modelo que nós propomos é este que eu referi agora. Mas ainda assim entendemos que devemos nos pronunciar para, digamos, indicar alguns pontos
que são negativos e que devem ser alterados. Designadamente a questão das classificações dos magistrados do Ministério Público, o artigo 138, em que refere que a classificação de serviço inferior e bom é impeditiva de progressão em índice superior a 175, por referência ao mapa 2, anexo ao presente Estatuto. Novamente temos aqui um problema da questão da antiguidade, ou seja, quem não progride, se estiver bom a partir de um determinado nível, aquele número de anos que está ali é aquele número de anos efetivamente ou é aquele número de anos mais 9 anos e qualquer coisa. E, portanto, relativamente a isso, são questões que importa saber com que números é que estamos efetivamente a falar. E isso, numa nova carreira, não tem lógica que se proponha uma nova carreira com problemas antigos. E isso também acho que deveria ser clarificado. Outros problemas também surgem ao nível das promoções a Procurador-Geral Adjunto. Por exemplo, o artigo 147, por exemplo, na linha C, diz que um dos fatores, digamos, da avaliação curricular é que outros fatores que abonem a idoneidade do concorrente. Portanto, não sei o que é que parte aqui, digamos, esta linha, se teremos candidatos inidóneos para o cargo de Procurador-Geral Adjunto, não percebo que fatores é que poderão ser estes de idoneidade. E depois, também se põe aqui, na linha B, o desempenho de cargos de direção em órgãos do Ministério Público. E o desempenho de cargos de direção em órgãos do Ministério Público também se coloca uma nova questão. É que, como muitos dos cargos de direção neste novo Estatuto são, digamos, com base de dedicação pessoal, a pessoa, digamos, que foi indicada para o cargo com base numa indicação pessoal, depois verá aumentar as suas possibilidades de ser, digamos, promovida para o Procurador-Geral Adjunto porque beneficiou de uma indicação pessoal inicialmente. E, portanto, digamos que implica aqui uma dupla distorção em que a pessoa foi nomeada com base na confiança pessoal e depois tem vantagens no âmbito de um concurso. Sendo certo, o cargo de Procurador-Geral Adjunto não é um cargo de direção, ou seja, que exerce funções de direção, é um cargo que exerce funções nos tribunais superiores, essencialmente, e, além disso, a generalidade dos procuradores não exercem funções de direção, exercem funções, digamos, nos tribunais, nos mais, desde os diabos até aos diversos juízos especializados. Quanto ao provimento nos juízes centrais, também existem vários problemas, designadamente de ordem prática e para o próprio Conselho Superior do Ministério Público poder efetuar o movimento de magistrados. Diz-se que aqui, no artigo 156, que o provimento do lugar faz por ordem decrescente, sendo o primeiro fator o currículo profissional aferido pelas classificações de serviço. Ora, isto dá a ideia que há uma análise curricular para cada lugar. Agora, como chegam a existir algumas centenas de lugares para estes juízes centrais especializados e de competência territorial alargada, seria impossível o Conselho fazer uma análise curricular com base nas classificações de serviço, ou uma ponderação entre as classificações de serviço, nessas centenas de lugares. Ou seja, isto seria extremamente difícil, para não dizer impossível, a realização do movimento normal de magistrados, com todos os problemas que implica para a gestão dos quadros. Tal como a questão da formação especializada no SES. Esta formação especializada no SES, que é um dos critérios preferenciais para a colocação nestes juízos, tem aqui vários nuances que importa ter em conta. Em primeiro lugar, o Centro de Estudos Judiciais situa-se em Lisboa e os magistrados, como já se falou, que para obterem esta certificação teriam que frequentar um curso longo, portanto não é muito compatível com magistrados vindos de Braga, de Faro, do Porto, passar temporadas a Lisboa. Ainda para mais neste quadro de escassez de magistrados, ou seja, seria, quer para o serviço, quer do ponto de vista pessoal, muito complicado a necessidade prévia de um curso no Centro de Estudos Judiciários para se poder concorrer, digamos, para uma dessas instâncias especializadas. Portanto, iria acarretar muitos problemas, quer ao serviço, quer do ponto de vista pessoal. Depois, há aqui outra questão que também levanta, é uma das questões mais negativas da proposta, que é a perda de requisitos. O artigo 152 do Estatuto, em que a questão da perda dos requisitos implica que magistrados que tenham a nota
que tenham a nota de bom. Parece que, segundo algumas vozes, acho que ninguém tem nota de bom. Algumas pessoas dizem que toda a gente só tem muito bom, portanto nós nem devíamos estar preocupados, com esta norma, porque parece que algumas pessoas dizem que os magistrados têm todos nota de muito bom. E portanto, nem devíamos estar preocupados. Mas como nós sabemos que isso não é realidade, e como sabemos que isso não é assim, nós temos que nos preocupar porque efetivamente há muitos magistrados que têm nota de bom. E como há muitos magistrados que têm nota de bom, designadamente, neste momento, houve muitos procuradores da República, ou pelo menos alguns procuradores da República, que foram promovidos com nota de bom por antiguidade. Esses magistrados estão, neste momento, a ocupar alguns juízos centrais ou especializados ou de competência territorial alargada. E quando entrar em vigor esta reforma, de acordo com esta norma, o que acontecerá é que esses magistrados poderão ter que sair de lugares onde se encontram como efetivos e para o qual foram promovidos. Isto pode dar aqui a origem, digamos aqui, a questões designadamente relacionadas com a estabilidade dos lugares, até magistrados que estão em lugares de efetivo e que acederam àquele lugar através de um concurso público que lhes foi concedido o lugar de efetivo. E, portanto, poderemos ter aqui, digamos, litígios até relativamente à questão dos lugares. E depois o prazo de 2 anos diz, não, mas no prazo de 2 anos é novamente inspecionado e, portanto, pode vir realmente a ter. Mas diz até 2 anos. O até 2 anos pode ser passado 6 meses, ou seja, um magistrado que tenha tido uma nota de bom, mas que tenha, por exemplo, o serviço atrasado, se for inspecionado passado 6 meses, não conseguirá, digamos, recuperar o seu serviço e continuar a ter a mesma nota e, portanto, digamos que este preceito não faz muito sentido. Respondendo também, digamos, à senhora deputada, no que diz respeito ao provimento dos cargos dirigentes do Ministério Público, desde logo o artigo 157 e o artigo 158 levantam problemas. E o artigo 157 e 158 levantam problemas porque o provimento dos dirigentes de secções do DIAP e de Procuradorias, portanto aqui estamos a falar, traduzindo a linguagem mais simples, portanto são os procuradores que dirigem as secções do DIAP, não é propriamente o DIAP, estamos a falar de um nível mais baixo. E portanto efetua-se outra vez no mesmo o currículo profissional, que é o mesmo problema que já vimos em cima, em que como é que se vai aferir o currículo profissional, quando nestes casos o concurso é bastante alargado. E o provimento do diretor do DIAP. O provimento do diretor do DIAP, discordamos da forma como está aqui, digamos, como está previsto, designadamente pelo facto deste diretor do DIAP ser sob proposta de magistrado coordenador da comarca. Entendemos que deveria, e só dos magistrados que estão na comarca, entendemos que deveria ser mais amplo, devia ser um concurso mais amplo, em que permitisse que, por exemplo, um magistrado que estivesse há muitos anos na investigação criminal numa determinada comarca pudesse concorrer para outra comarca, por exemplo, vizinha, para diretor do DIAP, e não só as pessoas que realmente estão aqui nesta, digamos aqui só aqui naquela comarca em concreto. Vamos imaginar, por exemplo, um magistrado do Ministério Público que tinha uma longa carreira no DIAP de Lisboa e que por uma razão de familiares, por exemplo, decidia mudar, por exemplo, ao para o Algarve ou para a comarca de Beja. Não poderia concorrer para diretor do DIAP. O DIAP Beja, neste momento não existe DIAP Beja, esperemos que sejam instalados DIAPs em todas as comarcas, também é uma das nossas propostas, mas, por exemplo, num determinado DIAP, essa pessoa não poderia concorrer para ser diretor do DIAP porque não se encontrava colocado na comarca e, portanto, entendemos que deve haver um concurso mais amplo. Eu gostava também de chamar 3 questões que não foram aqui focadas, mas que para nós são importantes. A questão da legitimidade e interesse em agir do Ministério Público, o artigo 4º, número 2 do Estatuto do Ministério Público. Entendemos que o Ministério Público, neste momento, há um problema relacionado com o interesse em agir, ou seja, em que uma instância, digamos, condiciona a possibilidade de assunção de outra posição diferente para o Ministério Público, designadamente em sede de recurso, e, portanto, entendemos que isso deveria ser alterado e que dizia que o Ministério Público tem sempre interesse em agir, portanto, legitimidade e interesse para recorrer de quaisquer decisões penais, mesmo que sejam favoráveis e concordantes com posição já anteriormente assumida no processo, ou seja, não condicionando aqui a intervenção do magistrado do Ministério Público às dos restantes magistrados subsequentes. E também o nível das incompatibilidades, que é estabelecido aqui um amplo regime de incompatibilidades
e que entendemos que poderá haver aqui problemas de conformidade constitucional, uma vez que existe um histórico, digamos, de desconformidade constitucional com normas similares a propósito do Estatuto dos Juízes. Por fim, princípio da autossuficiência estatutária, entendemos que tudo o que diz respeito aos deveres e direitos dos magistrados deveria estar no Estatuto do Ministério Público. E nós sabemos que isso assim não é. Aliás, importa até perguntar se não estarão a ser, digamos, discutidos neste momento novos deveres dos magistrados do Ministério Público, no âmbito de outros diplomas que até também estão em discussão e que não sequer constam do nosso Estatuto do Ministério Público, quando neste momento estamos aqui a discutir o Estatuto. E, portanto, relativamente a isso é outra questão que aqui coloco. Falta ainda a questão da composição do Conselho Superior do Ministério Público, a questão da autonomia financeira. Eu já darei a palavra aos meus colegas brevemente, só para abordar, cada um deles abordar estes temas, mas o que eu gostaria também de dizer era o seguinte: nós estamos aqui na Comissão, fomos chamados também para nos pronunciarmos e emitimos vários pareceres sobre a proposta do Estatuto do Ministério Público. E fizemos. Mas o que mais nos preocupa, um dos pontos que mais nos preocupa, é o que não está na proposta do Estatuto do Ministério Público. E, ou seja, o que nos tem sido anunciado não tem sido a discussão de muitos dos pontos que estão no Estatuto do Ministério Público, tem sido anunciado pontos que nunca foram discutidos com o sindicato em sede de governo, nunca foram discutidos com os grupos parlamentares e que aparecem de surpresa, designadamente na Assembleia da República, na discussão da Generalidade, relativamente às composições dos Conselhos Superiores, matérias que não constam da proposta, tal como aparecem propostas relativamente à limitação de direitos dos magistrados, também que não constam nas propostas. E o que nós realmente estamos a discutir é um estatuto que nos foi presente, mas ficamos com a sensação que existe outro estatuto paralelo a este, que irá ser discutido e que não nos foi ainda dado a conhecer e que não nos foi, digamos, transmitido para nós emitirmos a nossa opinião e que realmente contém as propostas mais preocupantes que nos têm vindo a ser dado a conhecer e que, designadamente, implicam, no nosso entendimento, o controle do Ministério Público da investigação criminal e, portanto, e que revelam um verdadeiro perigo para a democracia e para a justiça portuguesa. Portanto, já temos dito isto várias vezes e, portanto, não queremos deixar de passar esta oportunidade se eu dizer aqui na Assembleia da República e que diz respeito à composição e às competências do Conselho Superior do Ministério Público. Aliás, a Sra. Ministra garantiu-nos sempre que esse ponto não iria ser objeto da revisão, mas parece que irá ser, apesar de se dizer que irá ser uma não questão, mas parece que afinal é a grande questão. Eu daria agora a palavra ao Dr. Albuquerque para falar um bocadinho só sobre a autonomia financeira e depois ao Dr. João Paulo, com a permissão do Sr. Presidente, que eu sei que o Sr. Presidente é que dá a palavra, mas se me permitir, daria a palavra ao Dr. José Albuquerque para falar sobre a autonomia financeira e depois ao Dr. João Paulo para falar sobre a questão da composição do Conselho, com a sua permissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. José Albuquerque, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresento os meus cumprimentos respeitosos a Vossa Excelência e a todos os senhores deputados aqui presentes que fazem o favor de, já com algum tempo de trabalho, terem a paciência de nos ouvir. De facto, o Dr. Vintinhas tocou agora num aspecto que tem a ver, que exatamente tocou e falou agora naquilo que é o elefante na sala, não é? Relativamente às questões que envolvem o debate sobre o Estatuto do Ministério Público, mas nós também não desistimos, julgo que essa nossa política se mantém e esse nosso propósito de tendo negociado um conjunto de aspectos, e todos eles muito profundamente e demoradamente com o Ministério da Justiça, não desistimos de falar deles e de continuamente falar deles, embora eles não pareçam assim tão interessantes à partida como a questão que hoje envolve a discussão do Estatuto do Ministério Público tem em termos de relevância política naquilo que é a composição e a respectiva organização e funcionamento. Bom, mas seja como for, esse tema é aqui do Dr. João Paulo. Eu sobre a autonomia financeira, e sendo breve, para não amassar Vossas Excelências, tenho pouco a dizer, designadamente que, de facto, a proposta do Estatuto trouxe esta novidade interessante, que é a de vir consagrar a autonomia financeira da Procuradoria-Geral da República,
como sendo uma forma de reforçar o valor da autonomia constitucional do próprio Ministério Público. Eu acho que, de facto, é um bom enunciado, princípio lógico. Temos que ver, de facto, como é que ele se vai traduzir. E, de facto, na exposição de motivos, esse propósito está, de certa forma, enunciado e a generosidade aparente, que para nós ainda permanece no enigma, porque ela vai depender, de acordo com o artigo 18, da definição desta autonomia financeira em diploma próprio, é uma generosidade, digamos assim, calculada, porque, por um lado, ela vai ser simétrica, pelo que eu percebo aqui da exposição de motivos, da já reconhecida Conselho Superior da Magistratura, e aquilo que nós dizemos no nosso parecer é que, de facto, isto não é pouco mais do que uma autonomia, digamos assim, de tesouraria. Será para pagar ordenados ou algumas despesas. A autonomia financeira que o Ministério Público merece, e julgo que a oportunidade de revisão do Estatuto deve ser essa, exatamente, de reforçar e capacitar o Ministério Público para ser uma magistratura que exerça as funções constitucionais e legais que lhe estão acometidas, e essa capacitação passa exatamente pela consagração, mas também pela verdadeira e generosa, não calculista, consagração legal de uma autonomia financeira que signifique a negociação de um orçamento pela Procuradoria-Geral, porque o Ministério Público não é só a Procuradoria-Geral, onde se insere o Conselho, são também as Procuradorias Regionais, agora, de acordo com a configuração do próprio Estatuto, e as Procuradorias de Comarca. Portanto, eu hoje de manhã, só para ilustrar o que se passa às vezes na questão dos meios, o Ministério Público está a desenvolver um projeto, que é um projeto muito interessante e que de certa forma vai capacitar a própria intervenção do Ministério Público ao nível da cidadania, que é o atendimento eletrónico do cidadão. Qualquer cidadão vai poder aceder ao Ministério Público à distância e pedir a sua intervenção naquilo que é o seu core business, ou seja, o Ministério Público é uma magistratura de promoção e de iniciativa e, portanto, quer nas ações relativas ao direito do trabalho, quer nas relativas ao consumo, etc., o cidadão vai ter a possibilidade de o fazer através de uma plataforma eletrónica. Isto precisa de meios, mas sobretudo precisa de autonomia. Quando o Ministério Público tem objetivos estratégicos definidos pela Sra. Procuradora-Geral, ao nível mais elevado da cúpula do Ministério Público, com toda a responsabilidade que esse cargo implica, até porque tem a legitimidade democrática conferida pela indicação de um governo e pela nomeação de um Presidente da República, terá que ter naturalmente o suporte, digamos assim, não só de verba, mas também de verba que permita que esses objetivos sejam atingidos, senão não passa de um propósito de criar uma gerona, não é? Eu estava há pouco a falar da questão da plataforma, porque o colega com quem eu falei dizia-me que muitas vezes ele está envolvido no projeto, ao nível da coordenação, e precisa de imprimir muitos documentos a cores, até porque muitos dos gráficos e daquilo que está a ser projetado está feito em cores, mas depois, quando ele imprime, sai a preto e branco e não dá para fazer uma leitura, embora se possa dizer também pode evitar imprimir, mas se calhar em casa, onde ele faz horas redobradas além do tempo normal de serviço, se calhar na calma e na reflexão que o contexto lhe proporciona, seria até mais fácil fazê-lo, mas não há esses meios. Essa possibilidade, que até parece mesquinha, pode ser uma dimensão exata daquilo que nós falamos quando falamos de autonomia financeira, não é? Embora ela não esteve a ficar aqui. Quando eu falo em objetivos estratégicos, falo em objetivos estratégicos que devem ter consequência para haver efetiva prestação de contas. Quando se pede accountability às magistraturas, diariamente ao Ministério Público, porque é uma mistura de iniciativa e tem que mostrar aquilo que inicia, não tanto aquilo que acaba, mas aquilo que promove em termos de direitos efetivos, temos que dar as garantias dessa efetividade. E, portanto, os meios humanos, temos falta de quadros, apesar das 50 vagas abertas, e tanto falamos que os magistrados do Ministério Público têm todos bom, muito bom, bom com distinção, mas, na verdade, no próprio acesso, a qualidade é tão triada e é tão exigente que nem sequer os lugares abertos foram preenchidos. E, portanto, estas dimensões da autonomia financeira, de facto, são para nós importantes e elas, ao contrário, ou seja, ou mais para lá daquilo que a própria exposição de motivos traz, que me parece ser, à semelhança do que acontece com o Conselho Superior da Magistratura, é dar autonomia para pagar salários, enfim,
E pouco mais do que isso, no caso do Ministério Público, devia representar uma efetiva e ser esta oportunidade aproveitada para representar uma efetiva capacitação do Ministério Público também a esse nível, ou seja, dar o valor constitucional da autonomia que lhe é reconhecida, como diz a exposição de motivos, mas ir mais além do que esse paralelismo com Conselhos Superior da Magistratura, designadamente, como eu dizia, e aproveitando alguns sistemas jurídicos onde isto já acontece, onde há Ministérios Públicos que o fazem, à semelhança daquilo que são as recomendações do Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus, designadamente na Carta de Roma, onde a questão da autonomia financeira está consagrada ou está recomendada como parâmetro mínimo de garantia da própria autonomia do Ministério Público, daquilo que é a geografia variável dos diferentes Ministérios Públicos, mas naquilo que eles entendem ser uma condição fundamental para a garantia de uma autonomia mínima, a autonomia financeira faz parte desses pilares fundamentais de sustentação do Ministério Público Autónomo, num Estado de Direito Democrático de Direito e num Estado onde há separação de poderes. E, portanto, nós gostaríamos que na consagração legal, para que a generosidade não seja calculista e também não seja apenas calculada quando se prevê a consagração, que já de si simbólica é importante, mas não chega, o Ministério Público pudesse ter a consagração jurídica estatutária de que a autonomia é para todo o Ministério Público e não para a Procuradoria-Geral da República, e por outro lado, porque o Ministério Público não começa nem acaba na Procuradoria-Geral, há outros órgãos, é um bocadinho como nós pensarmos nas autonomias regionais ou nas autarquias, enfim, em termos locais, há comarcas que têm necessidades de intervenção do Ministério Público diferentes de outras, são diferenciadas. Umas mais com os idosos, outras mais com os consumidores, outras mais com os trabalhadores, depende. E esse direcionamento funcional do Ministério Público, capacitado por essa autonomia, permite fazer opções. E permite fazer opções que têm a ver com a dignificação e com o exercício efetivo de direitos por parte dos próprios cidadãos. E, portanto, o Ministério Público é uma magistratura de proximidade. Cria instituições de proximidade e isso só é bom para a democracia, isso só é bom para a salvaguarda dos direitos que devem estar consagrados na Constituição, mas também devem ter critérios e mecanismos de efetiva realização. Caso contrário, é como ter 1 milhão no banco e ter a má notícia de que não se pode gastar. Bom, e é esta autonomia financeira nestas dimensões de que também a Procuradoria, o Ministério Público, o possa pensar, programar, discutir, negociar e depois dar contas do seu cumprimento. Isto seria a efetiva autonomia financeira e na medida em que ela tem essa dimensão na nossa perspectiva, ou devia tê-la, vemos com agrado a generosidade da sua consagração principiológica, mas vemos com alguma tristeza ou desapontamento o facto de ela não ir exatamente para o patamar de exigência que se esperaria de um Estado de Direito Democrático e de uma magistratura capacitada, como é aquela que nós queremos para o Ministério Público, poderia ter. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. José Albuquerque. Sr. Dr. João Paulo Fernandes, tem a palavra. Descumprimentos ao Sr. Presidente, muito obrigado, e a todos os deputados aqui presentes e às restantes pessoas também. Eu queria só dar uma nota de 1 minuto, só sobre uma questão que o Dr. Ventinhas falou, que tem a ver com a questão de mobilidade, que é uma questão que põe em causa muito a autonomia interna do Ministério Público. Nós, quando fizemos as negociações todas com o Governo, com o outro, inclusivamente com o outro Governo, com o Ministério, na altura da Justiça, da Ministra Paula Teixeira da Cruz, discutimos sempre questões de acumulação de funções e questões de reafetação. E que também com esta Ministra da Justiça discutimos também com exaustão as questões de mobilidade, reafetação e acumulação de funções, mais afetação de processos também, mas levámos horas a discutir estas questões. E digo eu agora com surpresa, aparece o artigo 80 que tem a ver agregação de comarcas, de municípios. O artigo 80, porque no fundo, com o artigo 80, não é preciso quase haver reafetação nem acumulação de funções. Porque a acumulação de funções e reafetação pressupõe a colocação do magistrado num lugar. Portanto, depois do movimento judicial, neste caso, do Ministério Público. A agregação é antes do movimento acontecer. Ou seja, o Conselho Superior do Ministério Público agrega municípios, as anteriores comarcas, ou departamentos, e não tem nenhuma limitação. Tem umas normas genéricas que impõem alguma limitação, proximidade, fala em proximidade e acessibilidade dos lugares a agregar.
Mas se nós pensarmos, por exemplo, eu sou algarvio, temos aqui o seu deputado Fernando Anastácio, não estou enganado, não é? Não está. Fizemos julgamentos no século passado, juntos, se calhar. No século passado. Para explicar um pouco isto, se agregar Vila Real de Santo António até Lagos, para que é que são precisos os mecanismos de reafetação e acumulação de funções? Não são precisos, porque a pessoa já está colocada na comarca toda. Se esta questão é uma questão mais grave ainda, porque isto passa tudo por um órgão administrativo. Nestas matérias, por causa do artigo 219, número 4 da Constituição, isto é matéria de reserva de lei. Já houve, sobre questões de mobilidade de magistrados, decisões constitucionais sobre esta matéria, e diz que é reserva de lei e que os magistrados não podem ser colocados por órgãos administrativos, que é o Conselho Superior do Ministério Público, por decisão, sem que a lei o estabeleça. Ou seja, nestas matérias, para não cairmos em inconstitucionalidades, terá que ser a própria lei a densificar critérios, a estabelecer critérios e não deixar a um órgão administrativo o poder que a Constituição não lhe dá e que a lei dá, mas a lei não pode dar. O que é reserva de lei tem que estar estabelecido por lei. E, portanto, no fundo, para que é que se precisa deste mecanismo de reafetação de mobilidade se a agregação pré-movimento, não é? Antes do movimento acontecer, pode estabelecer praticamente sem limites essa mobilidade antecipada. Porque a pessoa, quando concorre ao Algarve todo, de Vila Real a Lagos, ao concorrer está a dar o seu consentimento prévio. Está a concorrer para aquele lugar, com tudo agregado. Portanto, é preciso ter cuidado nesta matéria, até porque é matéria de reserva de lei e é matéria que pode criar alguns problemas de inconstitucionalidade, como já há decisões, já houve decisões de constitucionalidade desta matéria, designadamente em tempos antigos, até, salvo erro, um parecer 33/82 da Comissão Constitucional. Sobre a matéria da composição do Conselho, vou tentar ser mais breve, mas pronto, isto precisa dar uma explicação. Nós, quando começámos a negociar, isto já foi começámos a negociar em 2015, com a doutora Paula Teixeira da Cruz, o Estatuto, aliás. Isto começa a negociações dos estatutos, a criação de grupos de trabalho em 2014, com o Ministério da Justiça, em que estava a Ministra Paula Teixeira da Cruz, já em 2014, e depois em 2015 negociámos com a doutora Paula Teixeira da Cruz, Ministra da Justiça, e mais tarde, com a doutora Francisca Van Dunen, estas matérias. E discutimos o Estatuto, artigo a artigo, praticamente, horas e horas a discutir. E quando chegámos a esta altura de discutir a composição do Conselho, nos foi dita que era uma matéria consensual. Foi-nos transmitido. E nós também achámos assim que era uma matéria consensual. Porquê? Vamos também ao programa do Governo, quer o anterior a este, quer este, os anteriores a estes, porque um Governo ali de menos de um mês, salvo erro, ou menos de um mês, mas do PSD. Mas com o Governo, discutimos com os dois no programa do Governo, nem de um nem no outro aparecia alteração à composição dos Conselhos. Mas fomos a ver o programa eleitoral dos partidos que concorreram às eleições. Também não existia nada. Alteração de composição dos Conselhos, portanto, matéria intimamente ligada à autonomia do Ministério Público. O eleitor, quando vota, não pode votar porque ninguém propôs a alteração da composição dos Conselhos. Curiosamente, aqui ao lado, país vizinho, todos os partidos concorreram, partidos principais, às eleições. Todos eles tinham um projeto sobre a composição do Poder Judicial, com o Conselho Superior do Poder Judicial. Todos eles tinham um projeto e, inclusivamente, agora estas matérias foram discutidas ali em Espanha, até salvo erro, no final do ano. E aqui nada. E, portanto, nós achámos também que seria uma matéria consensual. De surpresa, como disse a deputada Vânia Dias da Silva, se não estou em erro, aqui o senhor deputado, o Dr. Carlos Peixoto, fez a intervenção no plenário do PSD e foca a questão, salvo erro, afinal, de defender uma composição idêntica ou semelhante
para o Conselho Superior do Ministério Público, idêntica ou semelhante à do Conselho Superior da Magistratura. Eu também não percebia bem porque não consigo tirar tudo. Porquê? Porque se for idêntico ou igual não pode ser. Tem que haver a autorização da Constituição. Porque o Presidente do Conselho Superior da Magistratura é eleito. E o Presidente do Conselho Superior do Ministério Público é nomeado pelo Presidente da República. E nós ligamos intimamente, aliás, toda a gente tem que ligar, não é? A composição à eleição-nomeação. Podemos ter um órgão idêntico, uma composição idêntica, mas com legitimidade diferente, conforme seja eleito ou nomeado. Neste caso, idêntico. Idêntico não pode ser. Não podia ser porque tem que haver alteração da Constituição. Para ser exatamente igual, tinha-se alterar a Constituição e o Procurador-Geral da República que teria que ser eleito entre os seus pares, para ser uma composição exatamente idêntica à do Conselho Superior da Magistratura. Bom, mas será que o legislador constitucional, quando fez, em 89, esta alteração, consagrou a autonomia do Ministério Público? Até 89 não estava consagrada a autonomia do Ministério Público constitucionalmente, era apenas estatutariamente, como sabem, mas quando fez esta alteração, em 89, se estabeleceu uma composição para o Conselho Superior da Magistratura, como a estabeleceu, como estava lá, como está lá, se quisesse ter feito o mesmo para o Conselho Superior do Ministério Público, tinham feito. Era simples. Dizia 2 nomeados por Presidente da República, 2 membros nomeados por Presidente da República, 7 eleitos pelo Parlamento, 7 eleitos pelos magistrados entre os seus pares. Mas não o fez. Se não o fez, é porque entendia que era diferente. E é, de facto. Se lermos, e eu só tive a oportunidade de ler, mas aqui o Sr. Deputado Jorge Lacão teve, em 92 já lá estava, não é? Tive com atenção a ler os debates que houve em 1992, está no Diário da Assembleia da República, de 27 de fevereiro de 1992, um longo debate com várias intervenções, várias páginas, e muito interessante sobre estas matérias. E a divergência na altura que existia, essencialmente tinha a ver em que o PSD, de referir que esta composição do Conselho atual, é a composição que o PSD em 92 estabeleceu, com maioria absoluta. A atual composição que temos. E na altura, a única divergência que existia, em termos de votação final, é que o PS, o Partido Comunista e o CDS estão de acordo com esta composição que temos, com exceção de que não deviam ser indicados 2 membros pelo Governo, mas deviam ser 7 eleitos para a Assembleia da República. Em termos de votação final, isto é o que acontece. Portanto, chegamos à conclusão, e a nossa conclusão que temos é que, quer por questões constitucionais que implicavam que o Procurador-Geral da República tivesse de ser eleito, e portanto para ser exatamente igual, tinha que se fazer uma alteração à Constituição, quer por um elemento histórico de 89, não se querer fazer esta composição. O legislador constitucional não quis fazer esta composição, teve a oportunidade de fazer, não quis, diz que só eram membros eleitos pela Assembleia da República e membros eleitos entre os seus pares. E o que temos também é que esta composição foi validada, a composição atual, e que se prende intimamente com a autonomia do Ministério Público, pelo acordo do Tribunal Constitucional. Em função desta divergência que havia em 92 entre o PS, o CDS e o Partido Comunista, que entendiam que aqueles 2 membros indicados pelo Governo punham em causa a autonomia do Ministério Público, porque era interferência do Poder Executivo no Poder Judicial, o Presidente da República, na altura, leva à apreciação de constitucionalidade desta composição que temos ao dia de hoje ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional decide que esta Constituição, esta formulação que temos atualmente, é validada pela Constituição. Na altura, o Dr. Mário Soares citou a fiscalização preventiva da constitucionalidade da norma, desta composição, e para além do Tribunal Constitucional, que é o acordo, no 254/92, explicar a parte histórica toda e sobre a composição, que podia pôr em causa a autonomia do Ministério Público e levantar essas questões todas,
na parte final, o argumento final que o Tribunal Constitucional diz para dizer que estes 2 membros indicados pelo Governo não põem em causa a autonomia do Ministério Público, o argumento final é não põe em causa porque os magistrados do Ministério Público estão a maioria. São 12 e não são 2 representantes do Governo que podem pôr em causa podem pôr em causa o conceito de autonomia do Ministério Público. E, para além disso, em termos atuais temos que recomendações do Conselho da Europa, indicações do Conselho da Europa, Greco, Comissão de Veneza, decisões de tribunais, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O que defendem na atualidade é que tem que haver uma maioria nos conselhos de magistrados, haver uma maioria, e que em Portugal, ainda há pouco tempo ouvi declarações de um representante da Greco, o que está mal não é o Conselho Superior do Ministério Público, é o Conselho Superior da Magistratura. Porque pode ter, em termos práticos, uma composição de não superior de não magistrados. E, portanto, com estas indicações que têm vindo também, não só por elemento histórico, por elemento de surpresa, por elemento também democrático, porque, como já referi, nenhum dos partidos, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, precisamente aqui ao lado, no país vizinho, mais ou menos com o mesmo tempo de democracia que nós temos, todos, numa questão tão importante, levaram esta matéria às eleições diretamente. Cada um apresentou uma proposta diferente de composição. E a questão lá até tem uma certa graça, porque eles não discutem a composição, eles discutem, ao dia de hoje, é a forma de votação, a forma de eleição. O pessoal vê, lá o Conselho Superior do Poder Judicial são 13 magistrados, 8 não magistrados, e o que discutem é a forma de eleição. Não discutem muito em si se a composição pode ser diferente de 13 e 8. Tem a ver com uma forma de eleição para o Parlamento. Mas diria que ao dia de hoje parece que quer pelo elemento histórico, quer pelo elemento atual também, que seria importante não fazer qualquer alteração que ponha em causa a autonomia do Ministério Público com alterações de composição que possam, de alguma forma, em vez de consagrar uma maior autonomia do Ministério Público, existir um retrocesso. E eu quero lembrar também os debates em 92, pelo menos 2 pessoas, há 2 intervenções claras do que devia ser a autonomia do Ministério Público. Sei que em 89 não se quis consagrar exatamente, porque acho que os partidos não chegaram a acordo, é esse o elemento histórico do que li. Não chegaram a acordo exatamente no que é que se pretendia, o que é que queria, o que é que significava bem a autonomia, mas que era um conceito em evolução. E pelo menos há 2 intervenções nessa altura, e está no Diário da Assembleia da República de 1992, do dia 27 de fevereiro, está lá isso claro. A autonomia do Ministério Público tende a ir a uma aproximação à independência dos juízes. E tem que haver uma evolução. E certamente não vai haver uma evolução se nós começarmos a cortar magistrados eleitos, se começarmos a criar situações em que haja mais nomeações vindas do poder político e, de alguma forma, pondo em causa a maioria de magistrados. Porque o elemento histórico, na altura o Ministro da Justiça, o Dr. Laborinho Lúcio, falava nisso, há intervenções do CDS nesse sentido e intervenções dos outros partidos todos. Nessa matéria era numa intervenção no sentido de que a autonomia futuramente devia ter uma evolução para um sistema que se aproximasse da independência dos juízes, o que significa que haver um retrocesso agora nestas matérias, sem que o eleitorado se tenha apercebido, formalmente, parece-me completamente adequado. Agora, materialmente, as matérias aparecem um pouco de surpresa. Eu acho que isto é matéria que deve ser discutida, mas deve ser a matéria que discutida amplamente para a sociedade. Como se fez, por exemplo, em Espanha, em que existem propostas quando existem matérias sensíveis, matérias constitucionais altamente importantes, devem ser sufragadas diretamente pelo eleitorado,
quando os partidos se apresentam às eleições. E, portanto, é essa a perspectiva que temos, quer histórica, quer atual, do que deve ser a composição. Mas também temos uma certeza, ao dia de hoje. Eu não conheço nenhuma proposta contrária à proposta do Governo. Portanto, não sei que composições são defendidas, não sei exatamente, não é? Sei que a deputada Vânia Dias da Silva falou que devem ser indicados dois membros pelo Presidente da República. Não, mas ao dia de hoje também é difícil, também estamos praticamente na mesma situação que estamos quando falámos com o Ministro da Justiça. Pronto, aquela altura era consensual, agora parece que não é consensual, mas também não sabemos o que é, de nenhum dos partidos. Não temos propostas. Não, mas não temos propostas nenhumas. Estamos a falar de algo que foi falado em termos abstratos, não muito claros, quer na intervenção, essencialmente também do deputado Carlos Peixoto, e depois também a intervenção também que falou nessa matéria do deputado, do seu doutor Jorge Laquel. E, portanto, também ao dia de hoje também temos alguma dificuldade porque não sabemos com o que é que estamos a lidar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. João Paulo Fernandes. Esta matéria é da competência desta Casa, esta é a sede do legislador e é precisamente para exercer essa função que esta audição se realiza. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto e depois os restantes grupos parlamentares colocarão os pedidos de esclarecimento que atenderem e pedir no final se satisfizessem as questões que vão ser colocadas. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores doutores e dizer-lhes que nós estamos desde cerca das 4h30 da tarde, ou 4 da tarde, a ouvir um conjunto de contributos que nos fazem crer que, afinal, este Estatuto do Ministério Público não serve nem ao Conselho Superior do Ministério Público na parte que diz respeito aos membros não magistrados e também não serve ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, porque a avaliar pelo conjunto de propostas, todas elas relevantes e detalhadas, que aqui apresentaram, os deputados vão ter aqui um trabalho ciclópico pela frente. De qualquer forma, é para isso que cá estamos e é com grande prazer que os ouvimos a apresentar essas propostas. Curiosamente, foi pela primeira vez ouvi o Sr. João Paulo Fernandes a falar de uma questão que nunca ninguém tinha falado, que era a inclusão de um artigo sobre a agregação do movimento anual dos magistrados a exercer funções em mais de um tribunal. Eu não sei se o Sr. sabe que esta proposta surge aqui porque o Governo decidiu reabrir tribunais, ou melhor, reabrir a porta do fundo dos tribunais, sem os dotar dos respectivos magistrados. Esta que é a razão. E, portanto, nesses tribunais que na altura encerraram e que depois reabriu, não há um no país que tenha juiz titular. Foram sempre buscar o juiz do lado, que agora está a agregar funções também naqueles tribunais reabertos, tiveram que fazer o mesmo aqui relativamente ao Ministério Público. Dito isto, eu vou começar, na parte que nos interessa, há muitas questões que podíamos estar aqui a discutir, não vamos ter tempo para isso. Eu vou às mais estruturantes, às mais relevantes. Eu vou começar por aquilo que os senhores doutores já sabem, porque, pelos vistos, escreveram-no e subscreveram-no, que é o seguinte, resulta de um comunicado que tornaram público. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz ainda que não quer entregar o país àqueles que beneficiaram com a corrupção ao longo de décadas. Esta é uma passagem do comunicado. E depois prossegue dizendo o seguinte: parece que a perseguição penal de quem enriqueceu, esbanjou e prejudicou o povo, o país e a democracia incomoda muitas pessoas dentro do Parlamento e fora dele. Há quem queira continuar com velhas negociatas que propiciam fortunas ilícitas sem o incómodo de quem as investigue e as apresente à Justiça.
Senhores doutores, não levem a mal que seja franco convosco. Este tipo de generalizações e até de linguagem é, no nosso entender, escusado. Absolutamente escusado. Porque cria aqui um clima de crispação que não ajuda nos objetivos que todos nós queremos atingir. E os objetivos é uma consolidação e um aprimoramento do Estado de Direito em Portugal, nomeadamente com um estatuto do Ministério Público que seja um estatuto adequado às funções que são exercidas pelo Ministério Público. Mas quero dizer-vos, senhores doutores, que quando se fala aqui do incómodo de muitas pessoas, olhem, eu sou muito franco, eu não estou minimamente incomodado com a perseguição penal do Ministério Público. Não estou. Eu não estou pessoalmente. E não conheço nenhum colega meu, ou pelo menos não me foi reportada nenhuma situação de nenhum colega meu do grupo parlamentar do PSD que esteja incomodado com isso. E posso-vos garantir de uma coisa. O presidente do partido, do PSD, também não está minimamente incomodado com isso. Até porque se há, digamos, imagem de marca que ele tem, é a de seriedade, a da integridade e, por aquilo que se conhece, nenhum tipo de registro ou de contacto com situações deste género, nomeadamente de perseguições criminais. Dito isto, o que é que nós queremos deixar absolutamente claro, sem nenhum tipo de dúvidas? O PSD não quer, de forma nenhuma, que o Ministério Público seja controlado politicamente. Não quer. Rejeita completamente essa ideia. E quem assim pensa, desculparão, pensa numa heresia sem limites. Agora, o que o PSD também não quer é que o Ministério Público não tenha nenhum tipo de controle. Ou melhor, que se controle a si próprio. Que é a pior forma de se controlar. É, se quiserem, o sistema do autogoverno. Uma coisa, senhores doutores, é a autonomia e a independência do Ministério Público. Essa é sacramental. Como aqui foi dito há pouco, é dogmática. É intocável. Intocável. Nós queremos que assim seja, a bem da democracia. E respeitamos-lo. Agora, outra coisa é o autogoverno. E este rejeita-se. Porque se a autonomia é desejável, o autogoverno é pernicioso. Completamente pernicioso. E, portanto, o Ministério Público não pode eximir-se a nenhum tipo de controle externo. Tem que o até desejar. Eu acho que só tem a ganhar com isso. A transparência é boa, mas é só para todos. Não há nenhum órgão que esteja imune à fiscalização externa. Nenhum. Nem pode haver. E por isso acho que o sindicato devia ser o primeiro a refletir nesta questão. Porque já está aberta na sociedade a suspeição, porventura, talvez por um clima de crispação recíproca que se criou, de que pode estar a haver aqui, se o Ministério Público, se o sindicato do Ministério Público acusa o poder político de querer interferir, então também é legítimo que aceite a tese de que o Ministério Público não quer ser fiscalizado e controlado pelos órgãos que, segundo a nossa Constituição, nomeadamente a Assembleia da República, devem fiscalizar a sua atuação. Eu vou acelerar, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Os senhores doutores sabem que o espírito, a tendência, melhor dito, corporativa no Conselho Superior do Ministério Público é uma evidência. Não sou eu que o digo, porque não faço parte do Conselho Superior do Ministério Público. Quem o diz é quem lá está dentro. Tivemos aqui 4 pessoas, 5 pessoas, há pouco, e nenhuma delas negou esta evidência. Alguns deles, aliás, quase todos, acho que só com exceção de um, até a acentuaram. E disseram claramente que o desequilíbrio que existe entre magistrados e não magistrados tem reflexos na apreciação disciplinar e classificativa e funciona sobre uma índole corporativa.
isto não é positivo para ninguém. Nós já sabemos que o sindicato, e respeitamos essa posição, porque ninguém aqui é dono exclusivo da verdade. Não há monopólios da verdade. E mais, não é tabu, nem pode ser tabu discutir esta questão. E o Sr. Doutor, vai-me desculpar, o facto de um dos nossos grupos parlamentares ou dos partidos que os apoiam não terem colocado esta questão nos seus programas eleitorais há 4 anos, não impede que isso se discuta e até que se decida. Sabe porquê? Sabe quem é que introduziu a necessidade de discussão disto? Foi o Governo. O próprio Governo alterou a composição do Conselho Superior do Ministério Público na proposta que faz. Alterou. Basta olharem para o Estatuto em vigor e para a proposta que está. Portanto, se o Governo alterou, legitimou os grupos parlamentares para também eles discutirem e ponderarem eventualmente uma alteração desta matéria. E já que falo nisto, compreende-se lá que na proposta que nos é apresentada haja 6 procuradores da República eleitos a assegurar a representatividade de apenas 4 procuradorias gerais distritais. Se são 4 procuradorias gerais distritais, têm que ser representadas por 4 procuradores gerais distritais. E até por mais 4 procuradores da República. Agora, não se percebe é porque é que 4 são representados por 6. Acho sinceramente, por uma questão de equilíbrio de poderes, de equidade, até se podia prescindir claramente destes 2, poderiam ser nomeados, foi aqui dito, não fui eu que o disse, nós estamos apenas a recolher contributos. Não temos ideias pré-feitas, nem juízos, nem preconceitos sobre isto. Não temos. Mas foi aqui dito que era importante que as universidades, por exemplo, até já ouvi outra tese, que o Conselho de Estado, já ouvi essa tese, que o Conselho de Estado nomeasse, elegesse 2 membros de reconhecido mérito. Não há que ter medo, pode haver receios de que haja um desequilíbrio a favor dos não magistrados. Pode haver, até reconhecemos isso. Mas qual é o receio do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público relativamente a uma paridade absoluta? Que acaba por nem ser, porque geralmente o Procurador-Geral da República geralmente é magistrado. Pode não ser, mas é. Por acaso é. Por acaso é. Mas qual é, nesse caso, o receio? E depois, senhores procuradores, falam muito, não levem mal que eu vos diga isto com esta franqueza também, falam muito deste princípio que vos é muito querido e que eu compreendo bem, do paralelismo das magistraturas. Mas é só para algumas coisas. Quando vamos a falar da composição do Conselho Superior do Ministério Público, aí, calma lá, que já não queremos o paralelismo relativamente ao Conselho Superior da Magistratura. Independentemente das diferenças entre aquilo que é a magistratura judicial e a magistratura do Ministério Público. Mas a magistratura do Ministério Público não é, como eu disse há pouco, nem acéfala nem seguidista. Não vale a pena alguém defender que o poder político ou algum superior hierárquico possa emitir instruções que obrigatoriamente, deliberadamente, contrariem regras de legalidade. E, portanto, os procuradores que cumprem ordens, cumprem-nas no estrito respeito pelas regras da legalidade. E nós não podemos ter nenhum tipo de receio de que as coisas assim aconteçam. Tem alguma nota, notícia de que haja alguma interferência do poder político no Conselho Superior da Magistratura? Tem alguma? Eu não tenho nenhuma. E, portanto, também não têm que ter esse receio. Eu termino dizendo-vos que acho que podiam dar o exemplo. Sinceramente. Podiam dar o exemplo. Desprender-se um pouco dessa ideia e naquilo que é mais lapidar, que é no tal princípio do paralelismo, relativamente à composição do Conselho Superior, talvez ponderarem melhor esta vossa posição. É o que nós estamos a tentar fazer, ouvindo os vossos contributos e respeitando-os. Uma última, esta é uma questão, uma pergunta mesmo. Artigo 60. Pergunto-vos se não vos preocupa que seja
E aí talvez sim. Isso é um cuidado que devem ter. O Governo a determinar o número de magistrados a colocar no DCIAP e não o Conselho Superior do Ministério Público. Por aqui me fico, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores membros do Sindicato do Ministério Público e, de forma muito, provavelmente sintética, pelo menos assim procurarei, para dizer o seguinte. Já algum de vós aqui disse há pouco, e acho com toda a razoabilidade, que tiveram ocasião, não só com o Governo atual, como com o Governo anterior até, de, em relação às várias versões que foram sendo trabalhadas de proposta de estatuto, acompanhar e discutir artigo a artigo as soluções que iam sendo agizadas. Isso parece-me razoável e não tenho nada de crítico a dizer sobre isso, acho que deve ser assim. Em contraponto, a única coisa que eu vos peço, com toda a naturalidade, é que compreendam que um deputado na Assembleia da República deve fazer exatamente assim e por maioria de razão. Ou seja, todos os artigos da proposta do Estatuto do Ministério Público devem ser objeto de uma cuidada observação por parte da entidade que tem competência legislativa efetiva para a versão final do Estatuto e não dar por adquirido, seja qual for a matéria, que umas não são para observar e outras há, digamos, liberdade para observar, não é assim? Todas as matérias são suscetíveis de observação. E isso não só é a coisa mais natural, como é a coisa mais certa. Como é a coisa mais certa. Que deputados nesta Casa digam que o conjunto das matérias devem ser avaliadas com o grau de atenção que, aliás, a relevância do tema deve exigir da parte do legislador. Por isso, há um ponto em que eu não posso concordar convosco. E esse ponto é precisamente a pressão pública que, nomeadamente a leitura daqueles certos que ali o meu colega fez, criar uma insinuação muito desagradável relativamente à idoneidade do legislador para fazer o seu trabalho. Isso não está certo. E, portanto, o que está certíssimo é que possa haver convergências de opinião, divergências de opinião, posições eventualmente controversas da parte de uns e de outros, tudo isso faz parte da pluralidade democrática. Fazer, digamos, uma tentativa de prova de força a partir da insinuação da motivação última de quem tem a responsabilidade de tomar uma decisão legislativa não me parece bem. E eu, desculpem que vos diga, também tenho que falar por mim. Eu, por acaso, tenho uma longevidade política já bastante razoável. Há uma coisa que eu sei dessa mesma longevidade política, é que seja qual for a matéria, me empenho nela com critérios de serviço público e não outros. E, portanto, é assim que voltarei a fazer relativamente ao Estatuto do Ministério Público, como em relação a qualquer outra matéria. E estou, aliás, convencidíssimo que na vossa parte, na vossa função, fazem exatamente a mesma coisa. E não ouvirão, por isso, da minha parte, qualquer insinuação menos cuidadosa relativamente ao respeito e à consideração que no exercício das vossas funções, essas funções me merecem. E, portanto, peço-vos para não estranharem que seja qual for o tema do Estatuto, ele aqui deva merecer ponderação. Relativamente a esta questão mais sensível, como todos percebemos que é, da composição do Conselho, eu não sei qual vai ser o resultado final. É possível que a composição e a solução fique exatamente como foi proposta pelo Governo. É possível que possa haver algum ajustamento, não sei, neste momento, com toda a franqueza vos digo que não sei. Não há nada de oculto, de escondido e muito menos não há nenhuma proposta paralela. Isso é que não há de todo nenhuma proposta paralela. E há até uma não convergência de entendimento em relação ao que ouvimos dizer há pouco ao meu colega do PSD, na medida em que, tal como em 92, que referiu, eu continuo a considerar que a autonomia do Ministério Público também passa pela preservação de uma maioria de magistrados do Ministério Público no Conselho Superior do Ministério Público. Ainda recentemente tive a ocasião de o escrever e o que eu não acho é que o tema não deva ser discutido, nomeadamente relativo aos possíveis critérios de encontrar a solução final. Eu continuo a defender o princípio da maioria de magistrados do Ministério Público na composição do Conselho.
E, portanto, não há aqui razão de pendão e bandeira para nos, digamos, colocarmos numa dramatização que, ao fim e ao cabo, nada justifica, a meu ver, que se faça, porque toda a ponderação que vier a ser feita há de ser feita com critérios de completa compreensão da sua razão de ser, e eu estou mesmo convencido, no momento em que vos falo, que a solução final continuará a assegurar a maioria de magistrados do Ministério Público na composição do Conselho Superior do Ministério Público. Passarei por isso a outro ponto. E o outro ponto é o relativo à temática do paralelismo. Eu creio que, ao fim e ao cabo, todos nós podemos compreender que há matérias em que o paralelismo possa fazer muito sentido, ao nível das carreiras, até onde isso for razoável, mas também sabemos que há aspectos de natureza diferenciada entre as duas magistraturas. Uma rege constitucionalmente pelo princípio da independência, e não sou eu que o digo, é a Constituição que o diz, e outra rege dentro de um corpo ao qual é garantida a autonomia, com também os princípios da responsabilidade e da subordinação hierárquica. Portanto, aqui algumas especificidades também há. E uma dessas prováveis especificidades, em que pode haver alguma divergência de entendimento entre a vossa parte, enquanto sindicato, e a nossa parte, enquanto legisladores, veremos no resultado final, é a de que, por exemplo, o princípio do juiz natural, ligado ao princípio da independência dos juízes, não se aplica nos mesmos termos a um magistrado do Ministério Público. Isto pode ter ou não ter algum tipo de consequências relativamente às regras da mobilidade? Eventualmente pode ter, e pode levar a que os princípios da mobilidade não sejam necessariamente tratados com um critério absolutamente idêntico num caso e noutro caso. Cá estamos nós, legisladores, justamente para poder ponderar onde é que a convergência inteiramente se justifica e onde é que a natureza diferenciada, que também existe, das magistraturas, pode conduzir aqui ou ali a alguma solução diferente. É isso que, da nossa parte, também vos digo que ponderaremos com todo o sentido da medida e todo o sentido da razoabilidade. Depois, uma terceira observação de natureza mais transversal em relação ao conjunto das matérias que aqui suscitaram. Foram muitas. E eu procurei aqui tomar nota atentamente de todas as questões que levantaram. E, tomando nota do conjunto das questões que levantaram, e que de resto depois estarão até mais minuciosamente apresentadas nos documentos que aqui também nos deixam, não deixo de me perguntar, e portanto vos perguntar ao mesmo tempo, se nesta exata fase em que estamos, portanto uma fase intercalar do processo legislativo, estão ainda a ter contactos com o Ministério da Justiça, no sentido de, eventualmente, com o Ministério da Justiça, clarificar alguns destes pontos que aqui colocam. Porque nós, pela nossa parte, na fase da especialidade, também estamos totalmente disponíveis para com o Ministério da Justiça, que é o autor, enfim, é o Governo no seu conjunto, mas o interlocutor, a Sra. Ministra da Justiça, também estamos inteiramente disponíveis para, com a Ministra da Justiça, poder encarar eventuais sugestões de alteração à própria proposta inicial, se ela resultar do andamento de conversações que, entretanto, possam ter decorrido convosco. Estamos aqui para ponderar a nossa própria posição, mas igualmente para ponderar as, digamos, evoluções dinâmicas que, em alguns casos, e se assim acontecer, possam ocorrer. Portanto, para dizer que, da nossa parte, muita abertura para ponderar os vários aspectos que estão em causa, sempre com este propósito, no final, encontrarmos uma solução que seja uma solução verdadeiramente à altura, e sim, do Estado de Direito Democrático em que todos nos revemos. Posto estas observações, naturalmente há aspectos que poderiam aqui ou ali também merecer aqui alguma reflexão. Trouxeram um em particular, para além dos outros que já tive a ocasião aqui de referir, que é a questão da autonomia administrativa e financeira que vem proposta nesta lei em relação à Procuradoria-Geral da República. E reconheceram que é uma inovação. Mas, da vossa parte, gostariam que a inovação fosse até a última consequência, que era, digamos, uma espécie de autonomia administrativa e financeira integral para tudo o que é o orçamento do Ministério Público. O que é que eu posso dizer sobre isto? Acho que Roma e Pavia não se fizeram num dia,
que temos que ter um grau de prudência suficiente e há da nossa parte, e eu pela minha parte falo, uma preocupação que eu acho que não enjeitarão. É que seja qual for a formulação final que aqui encontremos, o princípio da sindicabilidade do critério da despesa possa ser democraticamente aferível. E, portanto, tal como isso acontece em relação a qualquer organismo do Estado, também possamos construir a solução que também permita isso naturalmente para o Ministério Público. E é isso que eu creio que fará sentido, provavelmente ficando muito aquém da vossa solução ideal, mas começando numa solução inovadora que já de si pode ter, digamos, um lado positivo, mas dentro deste parâmetro que acabei aqui de enunciar. E posto isto, eu não diria muito mais, a não ser que, voltando agora a repetir-me, as questões que aqui levantaram vão ser seguramente por nós devidamente ponderadas e que o critério da ponderação é um critério de serenidade, todo ele, e é com serenidade que pela nossa parte queremos contribuir para que este processo chegue bem até ao fim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra para finalizar esta única ronda a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Telegraficamente, apenas para dizer que, enfim, tomamos boa nota das questões que aqui nos deixaram e não deixaremos de estudar atentamente e perceber aquilo que faz sentido, naquilo que faz sentido avançar mais ou não. E deixar apenas clara uma questão que me parece que há pouco ficou aqui meia perdida e que tem que ver, naturalmente, com a questão da composição do Conselho. Independentemente das posições, opiniões e os caminhos que cada partido tenha, que são absolutamente legítimos, quer num sentido, quer no outro, o caminho do CDS é claro e é o desde 2010, porque o defendemos desde então. O que nós entendemos é que o Conselho deve manter exatamente o mesmo número de pessoas com exatamente a mesma composição de hoje, mas a sua designação de alguns dos vogais deve ser feita pelo Presidente da República ao invés de ser feita apenas e só pela Assembleia da República. E, portanto, esta é a nossa visão e por isso é que dizemos que é necessária uma revisão constitucional, porque não é possível alterar a lei sem que se faça uma revisão constitucional nesse sentido e, portanto, a designação de alguns dos membros seria feita pelo Presidente da República, ponto. É só esta a questão, não queremos de todo mexer no número de pessoas que compõem o Conselho e muito menos na representatividade de cada uma da magistratura e de pessoas não oriundas da magistratura. E por isso, de resto, dizer apenas que os conselhos, de uma análise de direito comparado que já fizemos, têm composições diversas pelo mundo fora, umas são melhores que outras numas coisas e noutras são piores e, portanto, é uma questão de escolha. A nossa escolha é esta, é manter o estado atual de coisas, com exceção da designação que deve ser feita pelo Presidente da República em alguns casos e em algumas circunstâncias. Era só o que queria dizer. Muito obrigada e obrigada pelos contributos. Analisá-los com cuidado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pedi agora, Sr. Presidente, para esclarecer as questões que foram colocadas com o espírito de síntese possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, gostaria de referir que se nós tínhamos preocupações relativamente à questão da composição do Conselho Superior do Ministério Público antes de entrarmos nesta comissão, agora verificamos que elas ainda acabam por sair mais reforçadas, desde logo porque, por parte do PSD, é anunciado claramente que se pretende uma maioria de magistrados no Conselho Superior do Ministério Público. Quando se fala na paridade absoluta, é difícil conceber paridade absoluta. A paridade é em órgãos ímpares, não é? Normalmente isso acaba por ser um bocado difícil, sendo certo que o ímpar é um procurador, o Procurador-Geral da República, que é nomeado politicamente e, portanto, também é uma órgão, pode ser uma estrada, pode não ser, e, portanto, relativamente a isso, estaria sempre aberta a questão, digamos, para uma maioria de não magistrados no Conselho, que aliás é a proposta do PSD, consta do seu famoso pacto para a justiça, portanto a maioria de não magistrados. Relativamente à questão da representação proporcional e quando se fala a questão dos 6,
são 6 precisamente para se manter uma certa representação proporcional, ou seja, há 2 magistrados que são eleitos por Lisboa, 2 pelo Porto, tendo em conta que o Distrito Judicial de Évora e o Distrito Judicial de Coimbra são substancialmente menores em termos de número de magistrados e, portanto, aqui estaria assegurada uma certa proporcionalidade em termos de número global de magistrados, ou seja, o número global de magistrados em Lisboa não é o mesmo que o número global de magistrados em Évora, tal como o número global de magistrados em Coimbra não é o mesmo que o número global de magistrados no Porto. Digamos que aqui Lisboa e o Porto têm muito mais magistrados e, portanto, por isso é que estão 2 em cada um desses distritos. Quanto à questão também do MP ter um controle externo, que parece que a mensagem aqui é um bocado que o Ministério Público é a velha questão, o Ministério Público anda aqui em roda livre, que ninguém controla o Ministério Público, temos que pôr ordem no Ministério Público e, portanto, isso é uma coisa que, portanto, nós já ouvimos esse discurso aqui há uns anos atrás, num outro governo, que por acaso não era do PSD, em que temos que pôr os magistrados na ordem, temos que lhes quebrar a espinha e, portanto, é um bocado, digamos, a reedição agora noutro partido dessa célebre filosofia. E, portanto, relativamente... Não, eu não disse que é do PSD, não disse que era do PSD. Eu estou a dizer relativamente ao passado e, portanto, a questão dos colocar na ordem. Eu penso que o doutor Labrinho Lúcio, quando fez isto em 92, e se a composição não mudou desde 92 até agora, é porque alguma coisa terá sido e, portanto, não poderemos dizer que seria tirar a conclusão que desde 92 até agora que o Ministério Público, digamos que andou. Além disso, o Ministério Público tem controle externo. Os membros não magistrados que estão no Conselho Superior do Ministério Público são 7 e, portanto, teria um controle externo muito maior até se o desempenho dessas pessoas que estão até no Conselho Superior do Ministério Público até fosse mais efetivo, coisa que nós até desejaríamos. E, portanto, há que fazer também a avaliação desse desempenho e, portanto, até seria muito mais efetivo. Quanto à questão do Partido Socialista e aquilo que foi aqui referido, eu digo que saio daqui mais preocupado até do que quando entrei, por uma razão muito simples, é que o Sr. Deputado Jorge Lacão admitiu aqui que a questão poderá realmente ser consagrada aqui uma maioria de não magistrados. Ao admitir que a sua posição pessoal... Isso é o contrário, senhor. Não, Onde é que ouviu isso? Não. Estava com vontade de ouvir isso, mas eu disse o contrário disso, não é? O Sr. Deputado referiu que a posição pessoal é essa, mas não excluiu a hipótese de, no final, o resultado final ir no... Eu não disse nada disso, Sr. Presidente do Sindicato. Eu peço-lhe imensa desculpa. Então, ninguém ouviu isso a não ser o senhor. Bem, é que... Então eu posso repetir, Sr. Presidente, porque a questão é... Precisa de repetir, foi perfeitamente claro, e eu já escrevi não fui. o Sr. Presidente, de que o Sr. É posição pessoal, disse exatamente o contrário. Disse também uma coisa, dão-me licença, fez também uma afirmação, sem desprimor, óbvia, que o Sr. Presidente agora referiu, e que é a que resulta da circunstância daquilo que eu disse logo no princípio. Isto é a sede do Poder Legislativo. Não estamos condicionados pelas propostas de lei que nos cheguem do Governo, nem pelos acordos que nessa sede possam ser feitos. Evidentemente que é nossa obrigação ter tudo isso em conta, ter em conta as diferentes partes e que o exemplo dessa atenção reside precisamente nesta conversa que estamos aqui a ter. Portanto, relativamente a essas ameaças, Sr. Presidente, pedir-lhe que passasse à frente. Pronto, relativamente a isso, e portanto, Obrigado, o que eu estava a referir é, ou ser traçado em termos gerais, que estava à espera que houvesse uma posição, designadamente aqui clara, do Partido Socialista relativamente a essa matéria. Ou seja, o PSD tem uma posição clara relativamente à composição. Disse claramente o que pretendia. Do Partido Socialista ainda não ouvi essa posição clara qual é a posição do Partido Socialista acerca dessa matéria. E, portanto, não sei se é a posição pessoal, se é a posição do Partido Socialista, e isso ainda não percebi efetivamente qual é a posição do Partido Socialista. Sr. Presidente, eu posso fazer um à parte? Não, Sr. Deputado, não permito nenhum à parte. Não interrompa, por favor, o Sr. Presidente.
Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Pronto, já... Acabo de não o autorizar a fazer mais à parte. A hora vai longa e nós queremos ouvir até ao fim a intervenção do Sr. Presidente. Pronto, não irei avançar muito mais, parece que este assunto é que é mesmo tabu e portanto avançarei então nos outros pontos. Relativamente à questão do TSIAP, também sinalizámos, portanto, o Sr. Deputado Jorge Peixoto referiu, nós sinalizámos essa questão também no nosso parecer, também é alvo das nossas do Carlos Peixoto, desculpe se me enganei, mas Carlos Peixoto. Portanto, sinalizámos portanto, essa situação e, portanto, concordamos, portanto, está também no nosso parecer, que também identificamos. A questão do controle externo, existe efetivamente controle externo, a questão do corporativismo que foi aqui enunciado, basta ler os boletins, há sucessivamente vários processos disciplinares que são instaurados frequentemente. Posso dizer que ainda ontem me telefonou uma colega que lhe foi atribuída uma nota de medíocre, o que, além de ter a nota de medíocre, implica também a abertura de um processo disciplinar. Ainda ontem me telefonou uma colega que foi atribuída uma nota de medíocre. Conheço muitos casos de colegas que têm suficientes, que têm outras notas, com sanções disciplinares, muitos colegas também. Aliás, basta ver os boletins que há do Conselho Superior do Ministério Público, há muitas pessoas, muitos magistrados com sanções. E, portanto, nesse aspecto, inclusivamente, até já têm ocorrido situações em que membros não magistrados têm baixado até as penas propostas por membros magistrados e até achado que seriam exageradas, digamos, se calhar com uma compreensão melhor do caso, do que às vezes alguns magistrados que às vezes até são mais intransigentes com o colega que falha e que realmente acho que coloca em causa toda a classe e, portanto, há situações em que houve membros não magistrados a pedir, a intervir no sentido de baixar as penas. E, portanto, relativamente à situação, pronto, já penso que essa questão em termos globais não se verifica. O que nós entendemos é que o Conselho, já agora, só para precisar, que eu acho que isto é muito importante, e quando nós dizemos que há um controle político e que isso é extremamente perigoso, porque implica também um controle também sobre o próprio investigação criminal, designadamente a investigação da criminalidade económico-financeira, por uma razão muito simples. O Conselho Superior do Ministério Público, ao contrário do Conselho Superior da Magistratura, escolhe o Vice-Procurador-Geral da República, escolhe os Procuradores-Gerais Distritais, escolhe o Diretor do TSIAP, escolhe o Diretor dos DIAPs, escolhe cada um dos Procuradores nominalmente do TSIAP e cada um dos Procuradores nominalmente dos DIAPs distritais. Ou seja, escolhe toda a hierarquia do Ministério Público e escolhe cada um dos procuradores em concreto que investiga a criminalidade económico-financeira. E quando um órgão, ao contrário do Conselho Superior da Magistratura, onde isso não acontece e não tem essas competências. Ou seja, quando temos um órgão que permite escolher o procurador em concreto que vai entrar no TSIAP, e esse órgão tem uma maioria de membros não magistrados, existe necessariamente uma interferência externa, um controle político sobre a atividade do Ministério Público ao mais ínfimo detalhe, inclusivamente ao mais ínfimo pormenor da investigação criminal. E, portanto, isso tem uma interferência brutal na instituição, pode trazer interferências muito grandes e pode trazer interferências muito grandes na investigação criminal. E, portanto, relativamente a isso, há um perigo muito concreto que está identificado, uma situação muito concreta que está identificada, e nós reputamos essa situação colocará em causa a autonomia da investigação criminal em Portugal. Não sei se os meus colegas querem mais alguma coisa. O Dr. José Alquerque, tente rapidamente, faz a favor. Em ir respondendo, porque de facto as interpelações são todas elas muito interessantes. Eu folgo em saber, depois de se fazer o equívoco, que de facto vamos chegar, pelo menos da parte do PS, a uma composição do Conselho da maioria de magistrados se manterá. Bom, em relação ao paralelismo, de facto, há especificidades. Não percebi isso. Em relação ao paralelismo, eu começo pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Em relação ao paralelismo com a magistratura judicial, há de facto especificidades.
Mas o paralelismo não é enjeitado ou os limites não são impostos porque há diferente semântica entre independência e autonomia. Independência e autonomia, como dizia um dos pais constitucionais do Ministério Público, o Dr. António Almeida Santos e também em parceria com o Dr. Barbosa de Melo, são conceitos que se reconduzem sobretudo à exclusiva obediência à lei. E, portanto, um e outro não são assim muito diferentes. Mas a questão que se coloca O Sr. Presidente da aqui é Comissão saber- vai-me ralhar, mas eu peço-lhe licença para dizer que a versão atual do artigo do Ministério Público, atualizada em 1997, na 4ª Revisão Constitucional, foi escrita por mim. A de paralelismo. Não, a versão atual do artigo do Ministério Público, atualizada na Revisão Constitucional de 1927, foi escrita por mim. Muito bem, sabia. É só porque, em relação a quem contribuiu para o quê, até o momento, não é? Certo. Não, sem dúvida. Mas a questão que se coloca aqui no aspecto das especificidades entre independência e autonomia, Sr. Presidente, quando entender que eu devo acabar... Já entendo até o próprio. Muito bem. Pronto, isto me coloca a questão de saber se na revisão do Estatuto, a questão do paralelismo consagrado no Estatuto é para ser revogado ou não. Julgo que não deve ser, não é? A consagração do paralelismo está no nosso Estatuto. E é para manter. Bom, não vamos aqui preocupados então com isso, para já. Depois a questão do magistrado natural, é claro que há alguma diferença, mas hoje também ele está a ser posto em crise, como está com o Ministério Público. Quando falamos em Procuradoria Europeia e equipas de investigação, o que é um magistrado natural nesta nova realidade. Mas, para além disso, nós não podemos admitir que haja um sistema, desigualmente estatutário, que permita que, por exemplo, um magistrado que está a investigar um processo relativamente complexo, de repente seja mudado ou retirado do processo. Isto, eventualmente, pode ser uma percepção do princípio do magistrado natural, evitando aquilo que pode ser uma leitura perniciosa da não consagração do tal magistrado natural. Não devemos chegar aí. Imagine-se um caso que envolve um político importante, que está a ser investigado há 2 anos, mas começa a ser incómodo e de repente o magistrado é retirado. Isto não deve acontecer. Deve haver garantias. Sr. Deputado Jorge Lacão, Não, exatamente. não estamos à mesa de café no final do jantar. Estamos à espera de ir jantar todos, não é? Pronto, estes aspectos estão resolvidos. Quanto à questão da sindicabilidade na autonomia financeira, totalmente de acordo, na medida em que isso possa ser depois debatível na consagração e na dimensão legislativa que venha a ter essa consagração da autonomia financeira. Pronto, relativamente ao Conselho, eu teria muita coisa para dizer, mas poderia dizê-lo num artigo ou noutra ocasião. Muito obrigado. Senhores membros da direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui nos trouxeram. Este não é um processo legislativo fechado, é um processo legislativo que já vem de trás, cujos antecedentes históricos foram aqui traçados e que vai continuar e que será finalizado nesta Casa. Nenhum dos deputados aqui presentes, nem esta Comissão, podem garantir qualquer resultado. A vontade do povo, que se expressa através dos deputados que elegeu, não depende da vontade particular de qualquer um de nós ou de um único grupo parlamentar. Muito obrigado pelos vossos esclarecimentos e declaro encerrados os trabalhos. A redação constitucional.